Bom, então hoje a nossa conversa vai ser sobre o congelamento de óvulos e o relógio biológico feminino. Esse slide é um slide que muitas vezes ele nos assusta, mas ele é a grande razão pela qual nós estamos aqui. Existem muitos fatores na nossa vida que podem atrapalhar a fertilidade, tanto feminina quanto masculina. Ainda assim, a gente sabe que eh, existe um fator que é o fator mais comprometedor e ele é irreversível, que se trata da idade. Infelizmente, do ponto de vista biológico, a idade ela tem uma repercussão muito maior nos corpos femininos do que nos corpos masculinos. Por isso que é tão importante todas vocês que estão aqui saberem disso e que vocês possam passar essa mensagem adiante. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui é um gráfico que ilustra a fertilidade natural, ou seja, a taxa de bebês nascidos vivos por óvulo por idade feminina. E aqui a gente vê que até mais ou menos 35 anos, essas taxas elas se mantêm estáveis. Existe uma discreta queda, porém, essa queda ela se acentua a partir aqui dos 35 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a fertilidade feminina, os nossos óvulos, eles diminuem principalmente em qualidade. A quantidade também é importante, mas do ponto de vista qualitativo é ainda mais importante. Por isso que muitas vezes a gente fala que a partir dos 30 anos, toda a nossa fertilidade diminui, a partir dos 35 é de forma muito mais importante. É muito importante vocês saberem também, gente, que cada corpo é único. Por isso, obviamente, eu tenho que mostrar estatística para vocês. Porém, algumas mulheres vão ter um declínio da fertilidade antes do que as estatísticas mostram, e algumas depois também. Por isso que é tão importante que cada uma de vocês consiga ser avaliada de forma individual e aconselhada para que vocês diminuam os riscos de infertilidade. Esses gráficos aqui, gente, eles parecem assustadores, mas eles existem para a gente mostrar a individualidade da reserva ovariana das pessoas com corpos femininos. Então, a reserva ovariana, gente, ela é o que a gente chama, tecnicamente, de estoque de óvulos. O estoque de óvulos, o nosso reservatório de gametas femininos, ele é finito. Ele diminui ao longo da nossa vida, diferentemente dos homens. Os homens, eles têm uma produção contínua de espermatozoides até o final da vida. Obviamente, do ponto de vista qualitativo, também há uma diminuição, mas do ponto de vista quantitativo, nem tanto, principalmente quando a gente compara com mulheres. Então, aqui a gente está vendo um gráfico que mostra o hormônio antimileriano versus a idade e a contagem dos folículos antrais versus a idade. O que é isso, gente? Essas duas siglas que eu trouxe para vocês, o AMH e o CFA, que é a contagem dos folículos antrais, eles são formas da gente mensurar quantitativamente como que está o estoque de óvulos femininos. E nesses dois gráficos, vocês podem ver que cada linha dessas, ela representa a normalidade de muitas mulheres. Então, algumas mulheres, elas vão ter o hormônio antimileriano mais baixo, desde sempre, outras vão ter ele mais alto desde sempre. Ainda assim, a gente observa a tendência da diminuição ao longo da vida. Eu não consigo olhar aqui, então eu vou dar uma olhadinha. Alguém levantou a mão? Não, tá bom. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, então tem uma diminuição da fertilidade. Esses dois gráficos, eles ilustram a mesma coisa. Mas é importante mostrar que algumas mulheres podem estar num percentil mais baixo, outras mulheres podem estar num percentil mais alto. Ainda assim, a tendência é a diminuição em ambos os cenários. Isso aqui que vocês estão vendo é uma forma um pouco mais ilustrativa de mostrar para vocês o que são esses famosos folículos que nós falamos.
Os folículos, eles são as células precursoras dos óvulos. Quando a gente olha uma mulher com uma reserva ovariana maior, no geral, do ponto de vista estatístico, essa mulher ela é mais jovem, né? Então, eu diria que essa mulher tem em torno de até 30 anos. Isso, ela tem essas casinhas, que a gente chama de folículos, que são as células precursoras dos óvulos. Uma mulher que tem uma reserva ovariana ou um estoque de óvulos mais baixos, ou ela é mais velha, ela vai apresentar ovários com essas características. Ou seja, a gente vai ver um número menor dessas bolinhas pretas. Por isso que é tão importante vocês saberem de tudo isso, que tudo isso existe, mas que vocês entendam que isso é uma avaliação que a gente deve fazer de forma única e individual, tá? E além disso, uma mulher com uma reserva ovariana baixa não necessariamente vai ter dificuldade para engravidar. Ainda assim, se ela tiver o desejo de postergar ou se ela não souber quais são os próximos passos do ponto de vista formação de família na vida dela, pode ser que ela não saiba se ela queira ter filhos ou não, a gente precisa caminhar para isso, para esse novo slide que eu vou mostrar para vocês, que se chama o plano de vida reprodutivo, planejamento reprodutivo. Bom, o que é isso? Muitas vezes nós vamos no ginecologista uma vez por ano, desde aí algumas pessoas desde os 12 anos, outras desde os 18, outras desde os 25. Enfim, o ginecologista aqui no Brasil, ele é o clínico da mulher, né? É uma pessoa de confiança, é uma pessoa que muitas vezes faz aquele check-up anual. Mas muitas vezes a gente esquece de abordar esse assunto tão importante que é quando e se você pensa em ter filhos um dia. Muitos fazem essa pergunta, mas direcionar baseado na reserva ovariana, baseado em fatores mais objetivos e menos subjetivos, é um ponto que a gente aqui na OIA sempre faz e a gente chama isso de planejamento reprodutivo, plano de vida reprodutivo. Basicamente, a gente passa por uma consulta na qual uma médica especialista em fertilidade vai fazer uma avaliação do histórico médico, do histórico de saúde dessa mulher, vai fazer uma avaliação da reserva ovariana, usando aqueles 2 itens que eu citei anteriormente para vocês, e depois vai contextualizar para a sua vida. Ou seja, a gente vai fazer essas 4 perguntas que vocês estão vendo aí. Quantos anos você tem? Quantos filhos você gostaria de ter, se você quiser ter filhos um dia? Com quantos anos você imagina ter o primeiro filho e com quantos anos você imagina ter o último filho? Bom, muitas de vocês devem estar aí do outro lado falando: "Meu Deus, eu mal sei qual restaurante eu quero ir sexta-feira. Como é que eu vou saber responder essas perguntas?". E a grande verdade, gente, é que na primeira vez que a gente se encontra, a gente não sabe responder essas perguntas, a grande maioria das mulheres, né. Tem umas que já sabem, mas a maioria eu diria que não sabe. E eu entendo, com essa experiência que a OIA já tem há 4 anos, que essa é uma das grandes mágicas, que você começa a pensar sobre isso e você começa a planejar a sua vida, para se organizar e ter menos surpresas no futuro. Então, quando a gente falar de fertilidade, infelizmente, muitas pessoas relacionam essa ideia a pensar em fertilização, tratamentos de fertilidade, enfim. E na verdade, gente, isso não tem nada a ver. Pensar em fertilidade, fazer uma avaliação da sua saúde, fazer uma avaliação da sua reserva ovariana, é essencial para você diminuir os riscos de infertilidade no futuro. A conscientização, o conhecimento, ele é a chave para a gente conseguir fazer com que as pessoas sejam mais orientadas e consigam organizar melhor a vida delas, seja profissional, seja pessoal, amorosa, e pensar qual é o melhor momento para, se quiser ter filhos, né? E para as pessoas que ou não sabem se querem ter filhos, ou querem, mas não é o momento por N razões, desde eu vou morar fora do país, até não encontrei a parceria certa, o segredo é a gente pensar qual seria o melhor momento e se faria sentido pensar no congelamento de óvulos, e é por isso que a gente está aqui hoje. Mas
Falar de planejamento reprodutivo, falar de planejamento de vida fértil, vai muito além do congelamento de óvulos. Isso vai te dar um panorama para entender como está a sua reserva ovariana, acima, abaixo ou dentro da média para a sua idade. Isso é extremamente importante porque isso vai linkar a gente para um próximo passo, que é: será que você vai chegar na menopausa antes da média da mulher brasileira, que gira em torno aí dos 50, 52 anos? E isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente sabe que mulheres que entram na menopausa de forma muito precoce, que a gente chama antes dos 40 anos, elas têm um aumento do risco cardiovascular, ou seja, aumento de infarto, aumento de AVC, aumento de outras doenças cardiovasculares enorme. Então, essa mulher, ela precisa de um cuidado, ela precisa ser acompanhada por especialistas, por médicos, ginecologistas que entendam de tratamentos de reposição hormonal, enfim, isso é muito importante, isso é falar de saúde. Então, falar de fertilidade não é só falar de filhos. Falar de fertilidade é falar de saúde. E isso é muito importante. Até qual idade é mais seguro a gente planejar uma gravidez natural? Nessa consulta, quando a gente faz o planejamento reprodutivo, a gente faz um aconselhamento. A gente vai falar sobre os riscos da gravidez natural depois dos 35 anos. A gente vai discutir sobre as possibilidades. A gente vai falar sobre os riscos obstétricos. Então, por exemplo, a gente sabe que não só do ponto de vista do bebê existem riscos, uma gravidez que infelizmente é dita como tardia depois dos 35 anos, é, mas a gente também vai falar sobre os riscos para essa futura mãe, os riscos que existem ali durante o parto. Além disso, e eu acho que muitos de vocês provavelmente estão aqui porque têm interesse em entender um pouco mais sobre congelamento de óvulos, é falar quando e se faria sentido pensar no congelamento de óvulos. Porque essa resposta, gente, ela não é a mesma para todo mundo, tá? Algumas mulheres muito jovens precisam congelar o mais rápido possível, assim como mulheres que estão ali nos 34, 35 anos conseguem ter 6 meses a 1 ano para se organizar. Por isso que essa resposta é tão individual. E aí a gente se depara com essas perguntas que são extremamente frequentes, tanto aqui para a nossa equipe de cuidados no chat da OIA, até para os nossos talks que a gente faz por aí, para as nossas webinars também. No meu caso, até que idade vale a pena eu pensar no congelamento? Se eu quiser congelar, eu preciso largar tudo, tirar férias, 1 mês, meu Deus, e para fazer esse congelamento? E como eu sei se passou ou se chegou a minha hora? Bom, gente, não existe uma idade limite para o congelamento de óvulos. Então, essa máxima de só vale a pena congelar até os 35 anos, mito ou verdade, é um grande mito, tá? Por quê? Porque, obviamente, do ponto de vista de resultados, isso é mais um ponto importante que a gente discute no momento do planejamento reprodutivo, a gente discute um pouco sobre os resultados, mas, por exemplo, antes você congelar aos 37, 38, do que você não congelar e optar por esperar ver o que vai acontecer ali aos 40, 41, 42 anos. Isso por uma questão pura e mera biológica, tá, gente? Como eu sei se chegou ou passou da minha hora? Gente, essa resposta é simples, é fazendo o seu planejamento de vida fértil, é passar por esse aconselhamento reprodutivo, porque isso vai com certeza te guiar, te tranquilizar, tirar esse elefante branco da sala, que muitas vezes nos assusta. Eu preciso largar tudo e congelar os meus óvulos agora mesmo? Às vezes sim, às vezes não. Lembre-se de que cada corpo é único e o processo em si do congelamento de óvulos, ele pode ser muito libertador para muitas mulheres. Então, o congelamento de óvulos, ele é uma ferramenta para algumas pessoas, pessoas que se sentem encurraladas, pessoas que sentem que estão correndo contra o tempo, que muitas vezes não encontraram a parceria ideal, ou que alguns cenários estão com uma pessoa, mas pensam, ah, meu Deus, se eu terminar esse relacionamento, quando eu vou encontrar uma pessoa para vou demorar mais 5 anos para encontrar uma pessoa legal e etc. E aí, como eu vou conseguir ter um filho se. Enfim, são muitas variáveis que passam na nossa cabeça e muitas vezes essa é a palavra
que as oianas, que é como a gente chama carinhosamente as mulheres que estão passando por algum tipo de tratamento na OIA, a gente chama, elas falam: Natália, eu me sinto encurralada. Eu me sinto encurralada quanto tempo, a minha família me pressiona e eu nem sei se eu quero ter filhos. Então, a pessoa que não sabe se quer ter filhos é uma pessoa excelente, uma candidata perfeita para passar por esse tratamento. Por quê? Porque um cenário muito ruim é quando a mulher não pensa nisso, fala: "Ai, meu Deus", passa a vida toda achando que não quer ter filhos, com 42, 45 anos, conhece uma pessoa incrível, e essas ideias começam a mudar, porque eu sempre brinco que os 40 são os novos 20, então a vida ela é muito uma mulher de 40 anos, hoje em dia, ela tem uma vida inteira pela frente, né. E aí quando eu pego essas mulheres que passaram por essa fase dos 30 aos 40 e não queriam ter filhos e não fizeram nada, é muito triste ver como essa culpa ela vem, porque infelizmente as taxas de sucesso com óvulos depois dos 40 anos, elas caem bastante. É impossível? Não é, porém é mais difícil. Se você tem uma reserva ovariana reduzida ou uma indicação de preservação da fertilidade por razões médicas, como por exemplo, você tem uma reserva baixa, você tem alguma síndrome genética, síndrome de Turner X frágil, que são síndromes genéticas, anemia falciforme, ou se você tem alguma doença autoimune, ou até, por exemplo, se você vai passar por algum tipo de tratamento de câncer, como a quimioterapia ou radioterapia pélvica. Se você se enquadra em algum desses cenários que eu acabei de falar, você é uma grande candidata a pensar no congelamento de óvulos. Bom, se você é essa candidata, a gente divide esse processo em 3 etapas que são muito simples. A primeira etapa é a consulta inicial, mais os exames. A segunda etapa é o estímulo ovariano, que dura aproximadamente 10 a 15 dias. E a terceira etapa, que é ao final desses 15 dias, é a coleta dos óvulos, qual a gente vai fazer a coleta dos óvulos, com a mulher sedada, é uma sedação super leve, num ambiente cirúrgico, num laboratório parceiro, e aí a gente vai fazer, vai armazenar esses óvulos que não têm prazo de validade para serem usados, tudo bem? Do ponto de vista biológico, não do ponto de vista legal. Eu vou congelar os meus óvulos, e agora? Bom, a gente divide esse ciclo em mais ou menos 4 etapas. Bom, fez a consulta, decidiu que quer fazer o processo de congelamento com a OIA. A gente te prepara para o ciclo. A gente muitas vezes faz a reposição de vitaminas que estão faltando, ou a gente faz adequação de algum hormônio que está usando, enfim, cada mulher é única e os protocolos de preparo para o ciclo, eles são muito individualizados aqui na OIA. Depois a gente passa pelo estímulo ovariano, que é aquele processo de 9 a 12 dias de injeção. Mais ou menos ao 13º, ao 15º a gente faz a coleta dos óvulos e nesse mesmo dia, esses óvulos eles são criopreservados, que é o nome técnico do congelamento de óvulos. Quase não há contraindicações para o congelamento de óvulos. Isso é mito ou é verdade? Gente, isso é uma grande verdade. Praticamente não existe contraindicação para o congelamento de óvulos. E é um procedimento, gente, que ele pode ser feito sim em 2 semanas. É um procedimento super simples. Hoje a gente consegue atingir mulheres que não estão só em São Paulo e região. A gente faz o tratamento em mulheres que estão fora de São Paulo, então outras regiões longe de São Paulo a gente faz, outros países, a gente consegue pelo menos a primeira fase do ciclo fazer à distância dessas 2 semanas, e depois, nos últimos a gente aguarda a presença aqui em São Paulo para a gente se encontrar e fazer, então, a captação desses óvulos. Quanto tempo dura esse processo? Bom, vocês viram que 2 semanas a gente consegue resolver esse problema, tirar essas questões aí das costas das mulheres, que são problemas que muitas vezes tiram o nosso sono. E, basicamente, 95% das mulheres, a gente aguarda a primeira menstruação. Existem outros casos que, obviamente, individualizados, a gente explica que a gente não aguarda o primeiro dia da menstruação. Até porque a gente sabe que tem mulheres que não menstruam, e aí a gente tem vários tipos de tratamento para propor. A gente faz um primeiro encontro, no qual a gente faz uma ultrassonografia, normalmente na nossa clínica da OIA,
começa as injeções, e depois de mais ou menos 7 dias, a gente tem mais 2 ou 3 encontros. Ao final dos 9 a 12 dias, a gente tem um último ciclo de injeções, né? Mais um dia de injeções, e 36 horas depois a gente faz a coleta desses óvulos. Uma pergunta muito frequente que as pessoas têm uma ansiedade é: meu Deus, o que vai acontecer no meu corpo? Gente, o processo do congelamento, em si, as medicações, elas não engordam, tá? Elas podem ter uma variação de peso, uma retenção um pouco de líquido e etc. Pode ter uma variação aí de 1 a 2 quilos. Isso do ponto de vista hormonal. Logicamente, as mulheres que têm, por exemplo, que tendem a comer por ansiedade, se elas ficarem muito ansiosas, pode ser que o apetite aumente. Mas aqui na OIA a gente tem uma abordagem muito humana e a gente conversa muito sobre todos esses riscos. Então, essa ansiedade que pode bater, o risco de você ter uma fome maior, então a gente acaba orientando melhor como se alimentar durante esse processo. Podem ter vários sintomas que eu gosto de chamar de grande TPM, TPM zona. Então, aquela sensação das mamas inchadas, de um inchaço abdominal, algumas dores de cabeça, muitas vezes alteração na libido. Mas, gente, isso é durante 2 semanas do processo e, no máximo, 7 dias depois da punção ovariana. Então, em praticamente 1 mês, a gente terminou tudo isso e é um processo que não deixa nenhuma sequela, tá? O que a gente espera da experiência com a OIA? Essa experiência da OIA, gente, ela foi pensada de forma voltada para as mulheres que têm uma vida corrida, para as mulheres que gostam de ter uma previsibilidade de quanto elas vão gastar, gostam de entender formas de pagamento, parcelamento, e mais do que isso, gente, para gerar uma experiência positiva. Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, é um processo que envolve vários detalhes na nossa vida. Então, envolve, por exemplo, a nossa parte psicológica, emocional, envolve um investimento financeiro grande, que não é fácil. Então, a gente pensa desde as formas de parcelamento, 12 vezes sem juros, até outras formas de pagamento que a gente tem, e que se vocês tiverem interesse de entender melhor, vocês podem entrar em contato com o nosso time de cuidados, que a gente vai disponibilizar o WhatsApp depois para vocês. Então, tudo isso é muito importante. A gente tem uma equipe de biomédicas, psicóloga, médicas sempre prontas para atender vocês e tentar trazer uma experiência positiva para esse momento, que é um momento muito único na vida de cada mulher. E aí, gente, o que vem depois do congelamento de óvulos? Vamos supor, eu congelei meus óvulos na OIA há 5 anos, hoje eu quero usar os meus óvulos congelados. Então, para quem já tem óvulos congelados, o processo é mais simples ainda. A gente não tem aquela parte de estímulo ovariano. A gente já tem os óvulos congelados, então existe um valor para fazer, que é esse valor de R$ 16.000, para fazer o descongelamento dos óvulos e a implantação dos óvulos. Esses valores, tanto o valor do congelamento de óvulos, quanto esse valor da fertilização, para fazer a implantação dos embriões, ele já inclui tudo que é necessário para esse ciclo do tratamento, tá? Depois, quem tiver interesse também, a gente explica com mais detalhes, manda, enfim, o detalhamento de tudo que está incluso nesse serviço, mas basicamente não existem gastos adicionais. Quais as chances que eu tenho de engravidar com óvulos congelados? Globalmente falando, sem avaliar cada caso, a gente fala entre 30% a 60%. Ainda assim, a gente sabe que tudo isso varia, principalmente com a idade que esses óvulos foram congelados. Então, hoje eu tô com 40 anos. Se eu congelei meus óvulos aos 35 anos, ainda que eu tenha 40 anos, o útero não envelhece. Então, a capacidade, os riscos desses óvulos se transformarem em embriões saudáveis ou não, elas estão relacionadas à idade que eu fiz o congelamento, ou seja, aos meus 35 anos. E isso é muito importante, isso traz uma segurança, um conforto, não é uma garantia, mas é uma grande segurança da gente ter um bebê saudável no colo a partir desses óvulos. Como considerações finais, gente,
o nosso grande objetivo aqui é trazer esse conhecimento para vocês, porque o conhecimento ele vai trazer uma autonomia para vocês conseguirem ter todos os elementos para decidir se o processo do congelamento de óvulos ele é algo que faz sentido na sua vida ou não. E eu já falo para vocês que não faz sentido na vida de todo mundo. Todas as mulheres deveriam fazer um plano de vida reprodutivo, ainda que a gente ache que a gente não queira ter filhos um dia. Como eu já trouxe, nem todas as mulheres precisam congelar os óvulos, existem várias opções. E você é dona da sua própria história. Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue exercer a nossa autonomia, e aí a gente vira realmente protagonista. Esse QR Code, ele vai direcionar vocês para o WhatsApp da nossa equipe de cuidados, que é formada por psicóloga, biomédicas, enfermeiras, e vai dar um suporte, que é um suporte ao longo de toda a jornada. Não é só um suporte operacional. Ele é um suporte também pensando no bem-estar durante toda a sua jornada aqui dentro da OiaCare. Bom, e agora a gente abre aqui esse espaço seguro. Eu vou, mais uma vez, agradecer pela presença de todas vocês e dizer que é sempre uma honra a gente estar aqui compartilhando com vocês muito desse conhecimento e trazendo essa discussão tão importante, tão atual na mesa aqui para vocês. A gente abre aqui para discussões, então a Maria e a Ana Vitória, que fazem parte, boa noite, Ana, da nossa equipe de marketing aqui, vão me ajudar com as perguntas que vocês mandaram de forma anônima aqui nesse link. E o objetivo é a gente ter uma conversa agradável, tirar as dúvidas de vocês. Obrigada, Nath. Obrigada pela apresentação. Foi tudo ótimo, como sempre. Sempre aprendendo muito aqui com você. Pessoal, a Maria colocou no chat o link do Slido, que é o site onde vocês podem fazer as perguntas anônimas. Nós já temos algumas perguntas, mas quem se sentir confortável, quem tiver vontade, também pode levantar a mão, que para fazer a pergunta no microfone, ou que se quiser abrir câmera, também pode ficar à vontade. É só clicar no íconezinho de levantar a mão e eu vou liberando vocês de acordo com a fila que se formar. Mas, por enquanto, eu vou ler as perguntas que já chegaram no slide, tá bom? Ó, minha reserva está em 0,32 e farei meu congelamento no próximo mês. Quando decidir fazer a FIV, se eu já estiver na menopausa, minha gravidez tende a ter mais riscos? Ana, desculpa, só repete porque eu tive um problema aqui na conexão. A reserva está em 0,32 e ela vai congelar no próximo mês. E aí ela quer saber se quando ela fizer a FIV, caso ela já esteja na menopausa, se tem chance de ser uma gravidez de risco. Não. Na verdade, essa é uma pergunta que pode ter várias respostas. Como eu trouxe para vocês, conforme a gente vai aumentando a idade que a gente vai engravidar, os riscos eles estão mais relacionados à nossa saúde. Então, por exemplo, a gente tem um aumento do risco de diabetes gestacional, aumento de risco de parto prematuro, aumento de risco de aborto, mas isso não por causa do óvulo, isso a gente tem por causa da idade. Então, por exemplo, se você deixar para engravidar com mais de 42, 43 anos, esse risco aumenta de forma considerável. Mas se você estiver fazendo a preservação só para você pensar em engravidar até os 38, 40 anos, não aumenta tanto, tá? Ainda assim, você está tomando a melhor decisão da sua vida. Porque reserva baixa, gente, então a gente está falando de uma pessoa que tem uma reserva de 0,32, o hormônio antimileriano, que pode ser, eu não sei a idade, ela não falou a idade, né, Ana? Eu não sei a idade dessa mulher, mas dependendo da idade, às vezes nem é uma reserva tão baixa. Se for uma mulher de 40 anos, pode ser uma reserva normal para a idade dela. Se for uma mulher de 30, é uma reserva bem baixa para a idade. Mas nos dois cenários, o congelamento, se a gente não quiser engravidar a curto, médio prazo, ou se a gente estiver pensando em engravidar, mas pensando nesses óvulos para o segundo, terceiro filho, é o melhor cenário.
Então, você está fazendo isso, é um grande investimento na sua saúde e no seu futuro reprodutivo, tá? Mas se você se cuidar, se você se mantiver uma mulher ativa, fazendo exercícios físicos, cuidando aí para risco ou de magreza ou de sobrepeso, os riscos eles vão ficar muito baixos. Basta fazer um pré-natal adequado que vai dar tudo certo. Perfeito, Nath, obrigada. Agora, a Juliana Joane levantou a mão. Juliana, eu vou liberar você e aí você pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Oi, Juliana, tudo bem? Boa noite. Oi, Ju, querida. Boa noite, tudo bem? Doutora, a pergunta eu já fiz uma, né? E eu ainda tenho 5 embriões congelados. Até quantas vezes eu posso tentar com a minha idade? Tipo assim, já fiz uma, faço mais uma. Preocupação é até quantas o meu corpo pode eu ir fazendo, sabe? Ju, querida, obrigada por compartilhar. Eu fiquei só com uma dúvida. Você quer dizer quantas transferências, porque a gente tem os embriõezinhos, ou quantas FIVs, quantas coletas de óvulo? Quantas transferências, quantas implantações, né? Eu fiz uma e eu tenho mais 5. Eu queria saber, tipo assim, até quantas? Se eu posso fazer, tipo, mais 2, mais 3, se meu corpo vai reagir, se vai. Ju, não tem limite de transferências de embrião para a gente fazer, tá? Não tem Tá, limite. A gente pode fazer quantas forem. E se você precisar, se você quiser fazer um dia outra FIV, a gente tem segurança em fazer. Óbvio, não estou falando que você vai fazer isso, mas eu estou te falando segurança de quantos estímulos, quantas vezes a gente pode fazer aquele ciclo de injeções que você já fez. A gente pode fazer até 12 vezes. É muito, tá? é, E não é que não pode fazer mais, mas é que acima de 12 vezes a gente tem um risco um pouquinho discretamente aumentado para, por exemplo, câncer de ovário, tá? Mas assim, existem mulheres que já fizeram mais de 12 vezes na vida e tá tudo bem, tá? Agora, transferência, a gente com certeza vai transferir até essa família estar completa. tá bom. Obrigada, doutor. Agora eu passo a bola Obrigada. para Natália. Natália, boa noite. Pode ficar à vontade para fazer sua pergunta. Boa noite, gente. Eu tô um pouco rouca, se vocês não conseguirem me entender direito, é por isso, tá? Mas aí eu repito. Fui eu que mandei a primeira pergunta no chat, daí você perguntou a idade. Eu tenho 27 anos e tô com a reserva 0,32. Enfim, já sofri muito por isso, já tô no momento da aceitação. E aí eu mandei uma pergunta embaixo também, daí eu preferi já abrir para contar, né? É, a outra pergunta que eu fiz, a primeira foi em relação, né, à gravidez na menopausa, porque eu não gostaria de engravidar agora, mas também eu não quero engravidar super tarde, mas como minha reserva está muito baixa, eu meio que tenho que fazer em caráter de urgência, assim, o congelamento. Eu penso em engravidar lá pelos 32 anos, mas possivelmente eu já vou estar na menopausa com essa idade, pela minha reserva. Então, por isso que eu fiz a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu fiz é em relação à qualidade, que é muito uma dúvida que eu tenho, assim, pela minha reserva tá baixa, isso também afeta a qualidade ou o que conta, na verdade, é a minha idade de 27 anos? Natália, em primeiro lugar, obrigada por compartilhar a sua história. Eu acho que tenho certeza que você vai motivar muitas mulheres para fazer uma avaliação da reserva ovariana. E eu não sou tão, assim, tão pessimista com relação a uma gravidez natural. Por você ser jovem, a gente vê muitas gestações naturais, ainda que aos 30, 32 anos, tá? A gente tem que te acompanhar e ver como tudo isso vai acontecer. Ainda assim, você está tomando a melhor decisão da sua vida de fazer o congelamento de óvulos. E com relação à sua pergunta de qualidade, isso é uma coisa muito positiva. A qualidade, ela com certeza não tá ruim. Ela tem aí a qualidade dos seus 27 anos, tá?
É importante entender se você já foi investigada de causas pela qual você tá tendo essa insuficiência ovariana tão jovem, né, essa diminuição da fertilidade, só de aconselhamento para você, é importante investigar, ainda que em 80% dos casos de mulheres como você, com uma reserva ovariana mais baixa, caminhando aí para um processo de insuficiência ovariana mais precoce, 80% a gente não vai descobrir. Por quê? Porque não tem uma causa? Provavelmente porque a gente não sabe, a gente não conhece, tá? Então é muito raro a gente conseguir descobrir por que você está passando por isso. Com certeza pode ter um pouco de componente genético, entender qual é a idade da menopausa da sua mãe, enfim, todos esses fatores. Mas fica em paz, porque você, na minha opinião, se de fato o seu planejamento reprodutivo for ter o primeiro filho aí entre 31 e 32 anos, eu tenho esperança que você pode engravidar naturalmente, ter uma gravidez saudável, mas eu também não contaria com isso é o meu achismo, minha opinião, minha experiência, e sim, você vai ter óvulos saudáveis para quando você quiser engravidar, você não se preocupar, e você vai engravidar jovem, então não tem problema nenhum. Gente, o útero não envelhece. Se eu não me engano, a mulher mais velha do mundo que engravidou não eram óvulos dela, era um outro cenário, mas se eu não me engano, a última foi na Índia aos 76 anos, e ela teve um bebê saudável, tá? Então, mantendo a saúde, como eu falei para você, ainda na pergunta anterior, vai ser um grande sucesso, você vai realizar o seu sonho, com certeza. Obrigada, gente. Agora eu passo a palavra para Carolina, que já está aqui com a gente. Boa noite, Carolina. Pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, minha... Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, doutora Natália, eu tenho uma dúvida. Eu fiz 2 ciclos já de congelamento no final do no ano passado, porque eu trato endometriose, né, já tem mais de 10 anos, e aí num dos últimos exames foi sugerido uma investigação, né, dos meus hormônios e da minha fertilidade. E aí coincidiu que eu tomei a decisão de fazer congelamento, aí eu consegui coletar em 2 ciclos uma quantidade considerada ideal, né, acima de 15 óvulos foram congelados. E aí eu tenho uma dúvida agora quanto a se eu tenho um prazo para tentar fazer a fertilização pelo meu histórico, assim, não, Carol, eu teria que investigar, porque pela endometriose talvez você tenha alguma dificuldade, ou não, porque eu sei que, como eu coletei quando eu tinha 28, 29, a qualidade mantém da idade, né? Então, eles são consideráveis bons de qualidade. Mas eu digo assim, a taxa de dar certo caso eu tente uma fertilização, eu tenho um prazo, tipo assim, depois dos 40 vai ficar mais difícil, ou não tem nada a ver. Carol, obrigada pela sua participação também. Muito feliz que você conseguiu congelar mais que 15 óvulos. É um cenário muito positivo. Com quantos anos você fez esse congelamento, Carol? Então, eu fiz com 28 para 29. Hoje eu tenho 30. Super jovem. Então, do ponto de vista reprodutivo, a gente tem aí uma chance de 50%, 60% de chance de você ter uns 2 filhos a partir desses óvulos. Um filho vai gerar em torno de 80%, tá? Então, a sua chance é muito alta de ter um filho a partir desses óvulos. Não tem um prazo do ponto de vista da endometriose, um prazo final. Pode ser que, se você falar assim, meu Deus, eu gostaria de engravidar, pode ser que esse processo seja até bom para sua doença. Não sei como está a sua doença, eu não sei se você já fez cirurgia ou não, mas pode ser que a gravidez seja um processo interessante para ajudar a controlar a doença, tá? Não é tratamento, não é a única opção, nem a primeira nem a última, mas o processo de gravidez em si, ele ajuda, no geral, a endometriose a não avançar. Então, assim,
você não tem um prazo para usar esses óvulos do ponto de vista de qualidade dos óvulos, tá? Você tem um prazo legal no Brasil, que é 50 anos. O Conselho Federal de Medicina não permite que a gente use os óvulos com mais de 50 anos sem uma autorização deles, entendeu? Então, por exemplo, se você tiver com 50 anos e você quiser usar os seus óvulos, aí o seu médico vai ter que pedir uma autorização para o Conselho Federal de Medicina. Mas é muito distante, 50 anos. Do ponto de vista de qualidade, esses óvulos eles não vão piorar, e do ponto de vista de receptividade, o seu útero também não vai envelhecer. Então, a gente está num cenário muito positivo para você, tá? Tem mais alguma pergunta, Carol? Não, era só isso mesmo, que eu ficava na dúvida quanto ao... eu já fiz cirurgia, já operei 2 vezes, e vou fazer meu check-up anual agora em agosto com a doutora Juliana, que é aí da UAN. Não é fácil, né, o processo de congelar. Para mim não foi um processo tranquilo, mas estou ansiosa para saber como que tá, né, o exame médico, o clínico, tudo. Então, assim, e aí a minha dúvida era quanto a isso, era mais em relação assim, você congelou, beleza, só que você tem, sei lá, passou dos 40, já seu corpo, sabe, vai apresentar uma taxa de dificuldade, não sei como funciona, eu nunca pesquisei sobre a fertilização em si, só sobre o congelamento, que era o que eu estava fazendo, né, na época. Então, a minha dúvida era essa, mas bom saber que eu não preciso me preocupar com isso agora, né, e que posso ter mais calma, né, vamos dizer assim. Pode ficar calma, Carol, e o seu cenário é bem positivo. Você foi, obviamente, muito bem cuidada pela Ju, não tinha nenhuma dúvida. E vamos torcer para sua doença estar retinha ali e logo você tá bem. Gente, só não sei se todas estão familiarizadas, Carol, vou usar esse gancho da, da sua história, porque eu acho que talvez muitas mulheres não saibam o que é endometriose. Eu acho que é uma doença que, graças a Deus, tem sido cada vez mais disseminada, o conhecimento sobre ela. Mas endometriose é uma doença benigna e progressiva que causa 2 problemas muito sérios. O primeiro é dor, diminuição da qualidade de vida, e o segundo é uma diminuição precoce da fertilidade. Então, em muitos casos, a gente precisa que essas mulheres... É uma das indicações médicas de fazer o congelamento de óvulos. E essas mulheres, sim, precisam ser aconselhadas, porque a fertilidade, ela começa a cair de uma forma muito rápida, dependendo do tipo e grau da doença que ela está tendo, tá? Então, Carol, obrigada por compartilhar sua história. Feliz de saber que você é cuidada pela doutora Ju, que é nossa médica cirurgiã, especialista em endometriose, que faz um trabalho incrível nessa doença, que é uma doença que deveria ser uma grande luta nossa, das mulheres modernas, porque infelizmente a gente vê que é uma doença que está cada vez mais prevalente, atinge mais ou menos 1 em 10 mulheres em idade reprodutiva no Brasil. Obrigada pela participação, Carol. Pessoal, a gente terminou aqui a listinha de mãos levantadas, então eu vou voltar a responder, a passar para a Nath as perguntas que estão no slide, mas se mais alguém quiser pedir a palavra, é só levantar a mão que já já libera, tá bom? Nath, vamos lá. Existe um jeito de avaliar quem tem mais risco de ter uma hiperestimulação ovariana? Existe. A dosagem do hormônio antimileriano e a contagem dos folículos antrais são os fatores principais para a gente definir qual é o protocolo que a gente deve fazer para diminuir as chances de síndrome do hiperestímulo ovariano, tá, gente? Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que na OI a gente tem uma taxa praticamente zero de síndrome do hiperestímulo ovariano. Por quê? Porque as médicas são especialistas e sabem fazer os protocolos corretos, individualizados para cada mulher. Então, isso é importante, porque infelizmente a gente sabe que a síndrome do hiperestímulo, ela pode ser grave, ela pode levar à internação da mulher na UTI, e isso é um cenário ruim. Pode acontecer com todo mundo? Pode, porém existem várias coisas que nós médicas fazemos
principalmente escolha do protocolo, escolha da dose de medicação, escolha da medicação, escolha da medicação para desencadear a ovulação, que a gente chama de trigger, e que vão, com certeza, tornar o processo de congelamento de óvulos mais seguro ou menos seguro. Perfeito, Nath. Próxima pergunta. Quem usa pílula e não menstrua pode ter uma reserva ovariana acima da média por não estar perdendo óvulos, entre aspas? Ai, gente, infelizmente não. Por quê? Porque a depressão da reserva ovariana, ou seja, a morte dos nossos folículos, ela acontece independentemente da gente estar ovulando ou não. Prova disso é que até a mulher entrar na puberdade e começar a ovular, é a fase que ela mais perde folículos durante a vida dela. Então, isso acontece apesar da não ovulação. Obviamente, muitos estudos, muito dinheiro tem sido investido em pesquisa para a gente tentar diminuir o impacto do tempo nos ovários, mas tudo foi em vão, tá? Então, infelizmente, a gente ainda não sabe como evitar essa morte celular programada dos nossos folículos. Não tem como, mesmo se nós formos muito saudáveis, se a gente tiver uma. Só um minutinho. Uma alimentação super saudável, mesmo a gente tendo uma saúde muito boa, a gente não consegue frear o envelhecimento dos nossos ovários, ainda. Vamos torcer, né? Vou passar para a próxima pergunta. Eu consigo fazer o acompanhamento em outra cidade, sou do interior de São Paulo, e congelar meus óvulos com a OIA? Os óvulos ficariam em São Paulo, nesse caso? Sim, com certeza. A gente faz esse acompanhamento, e não só esse acompanhamento, mas o processo, uns 70% do processo pode ser feito na sua cidade, e você vem para São Paulo ou só no dia da coleta dos óvulos, ou eventualmente, se não for muito longe, se você quiser vir antes em algum dos encontros para ultrassom. A gente faz muito isso, tá? A gente já tem casos de pacientes até de fora do Brasil, oianas, que a gente já congelou parte fora do Brasil, congela aqui em São Paulo, né? Os óvulos ficam armazenados aqui em São Paulo. E uma outra coisa interessante é que se um dia você quiser, esses óvulos eles podem até te acompanhar para outro país. Obviamente, para outro país tem um pouco de burocracia, mas é possível, tá? Então, eles ficam armazenados aqui em São Paulo, sim. Ótimo. Próxima pergunta. Durante o período das aplicações e pós, tem alguma coisa que não posso fazer? Por exemplo, atividade física, restrição no trabalho? Acho que ela está falando da estimulação, né, ovariana. Sim. Obrigada, Ana. Sim, existem restrições. Atividade física pode fazer, mas a gente tem que fazer adaptada. Então, por exemplo, atividade física que a gente usa o core, então que usa o abdômen, yoga, pilates ou o próprio abdominal, exercícios físicos que muito intensos, como por exemplo, corrida, a gente evita. Mas dá para fazer muitos outros exercícios. Dá para fazer caminhada, dá para fazer musculação com membros, ou natação. Existem muitos exercícios que podem ser feitos, e isso é mais na segunda semana do estímulo e na semana pós-punção. Mas não precisa e nem deve ficar parada, tá? Eu peço para evitar, a gente no nosso protocolo da OIA pede para evitar o uso de álcool e relações sexuais heterossexuais com o uso de preservativo. Por quê? Porque existe uma chance de gravidez, né? Então, toma muito cuidado com isso. De resto, gente, vida normal, alimentação normal. A gente pede para não fazer uma dieta restritiva do ponto de vista calórico. Então, meu Deus, vou fazer uma dieta low carb, nada disso. Não é o momento. É o momento de comer um chocolatinho, de ser feliz, e depois a gente corre atrás da saúde. Bom, Nath, obrigada. Próxima pergunta. Como seria o processo se eu quiser já retirar os óvulos para congelamento,
mas também já fazer a primeira tentativa. Seria in vitro, certo? Exatamente. Quando a gente o processo é o mesmo. Então, a gente faz o estímulo ovariano controlado, a gente faz as vitaminas, o estímulo ovariano, a coleta dos óvulos, e aí esses óvulos, eles têm dois destinos. Ou a gente congela eles como óvulos, ou a gente congela eles como embriões. Aí, qual é o cenário que a gente congela como embriões? Se você já tiver um parceiro que queira produzir os embriões, porque quando a gente está falando de embrião, a gente precisa do sêmen, e aí, do ponto de vista legal, esse embrião, ele já é dos dois, é do casal. Ou se a gente está falando de um procedimento de um casal homoafetivo feminino, a gente pode também usar sêmen de um doador, né? E produzir os embriões e deixar eles armazenados. Ou ainda, a gente também pode fazer o mesmo processo com sêmen de doador para um processo de maternidade solo. Então, nesses casos, a gente pode fazer sim o congelamento de embriões. Obrigada, Nath. Gente, estamos indo pela última pergunta aqui no Slido, então se alguém tiver mais alguma coisa que gostaria de perguntar, o momento é agora, vocês ficam super à vontade. Enquanto isso, vamos ler a nossa última pergunta. Qual a taxa de perda de óvulos no descongelamento? Existe um número ideal de óvulos congelados? Obrigada, Ana, pergunta excelente. No geral, quando a gente está falando de laboratórios que têm acreditação da rede latino-americana de reprodução assistida, ou seja, laboratórios bons e que têm acreditações que nós confiamos, que com certeza são os laboratórios que a gente usa, a gente está falando de uma taxa de sobrevivência de 89% a 90% dos óvulos, tá? Isso é o ideal, é o que a gente aceita. Pode acontecer uma taxa de descongelamento saudável menor do que isso? Pode, mas não é o esperado. A gente espera, então, por exemplo, se você tem 10 óvulos congelados, que 9 sobrevivam, 8, 9 sobrevivam, tá? Primeira resposta. Segunda resposta é, quantos óvulos eu preciso congelar? Essa resposta, ela depende de várias perguntas. Ela depende da sua expectativa em cima desses óvulos, ela depende de quantos filhos você pensa em ter a partir desses óvulos, ela depende também de quanto você aceitaria, quantos ciclos você aceitaria fazer, porque assim, uma mulher que tem uma reserva ovariana baixa, às vezes a gente vai conseguir 1 a 3, 4 óvulos por ciclo. Uma mulher que tem uma reserva ovariana mais alta, a gente pode conseguir mais óvulos por ciclo. E essa pergunta, gente, ela depende também da idade. Então, se você é mais jovem, tem uma reserva ovariana mais baixa, ainda que você tenha poucos óvulos, a gente pode esperar uma resposta melhor desses óvulos. Agora, se você tem 35 anos ou mais, com certeza, quanto mais óvulos, melhor. E aí, quanto mais óvulos, melhor. Eu tô falando de pelo menos 12 a 15 óvulos, tá? Mas não existe uma resposta só para essa pergunta. Tudo tem que ser definido com o especialista de fertilidade e conforme as suas expectativas em cima desse processo. Perfeito, Nath. Gente, não havendo mais perguntas, a gente encerra mais um webinar. Queria agradecer a presença de todas vocês, a participação, todo mundo que dividiu a história com a gente. Acho que isso faz muita diferença, né, nisso que a gente está construindo aqui. Quer saber que a gente não está sozinha nessa investigação de fertilidade. E, Nath, agradecer. Parece que a gente tem uma pessoa na fila que eu não tinha visto. Mila, me desculpa. A gente vai fazer aqui, então, uma saideira com a Mila. Mila, pode ficar à vontade. Boa noite. Mila, tudo bem? Mila, você está com a gente? Acho que não. Acredito que ela deve ter saído. Não entendi. Mila? Será que ela levantou a mão errado? Pode ser. Bom, pessoal, Mila, se você estiver nos ouvindo, por algum motivo não esteja conseguindo falar com a gente,
Você pode ficar super à vontade para enviar sua dúvida no WhatsApp, que está aqui no chat, que a nossa equipe de cuidados vai conversar com você e tirar suas dúvidas. Você também pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. E a gente aguarda também todas vocês lá nas nossas redes e também nos nossos próximos encontros, tá bom? Nath, mais uma vez, super obrigada por estar aqui com a gente, por todas as informações super úteis. E é isso, pessoal. Boa noite. Eu que agradeço a presença de todas, você, Ana, Maria, nosso time incrível aí, e esperando a próxima. Um beijo, boa noite. Ah, Mila. A Mila tá aqui, gente. Mila, você consegue falar? Acho que ela deve estar com algum problema técnico. Você quer escrever a sua pergunta no chat, Mila? Aí a gente consegue te responder. Tudo bem, pode escrever, a gente te aguarda. A dúvida é sobre fazer o in vitro e já colocar o embrião. Será que ela quer saber se tem como congelar o embrião, os embriões excedentes? Qual seria o processo? Perfeito, Mila. Eu entendi a sua pergunta. Gente, a Mila está perguntando qual seria o processo, porque ela tem 40 anos, quer engravidar e já congelar outro embrião. Então, qual é o processo? O processo é você coletar óvulos, fertilizar. E aí, no cenário de você ter um embrião ou mais, aí o processo está resolvido. É interessante, pensando na idade, fazer uma análise genética do embrião. A análise genética é um outro mundo que depois a gente pode explicar com mais tranquilidade. Mas os embriões, a gente consegue fazer uma análise para descobrir, não é descobrir se eles vão ter alguma doença genética, nada disso. É para descobrir qual é o embrião com maior potencial. Ah, Mila, você fez, tá com a doutora Amanda, tá bom. Se você já fez e você quer fazer mais um, eu não sei quantos embriões você tem, mas se você quiser, o ideal é você congelar mais embriões antes de fazer a transferência, pensando na sua idade, tá? Mas antes de você colocar o embrião, é melhor você ter alguns embriões a mais, porque se você engravidar, depois você fica com esse embrião armazenado para quando se você quiser ter um segundo filho, né? Quantos embriões você tem? Será que ela tem os óvulos congelados? Eu acho que são os óvulos, Nath. Ah, você já tem. Ah, não, não tem congelados. Você fez o exame. Tá. Então, o processo é o mesmo, Mila. É só você vir fazer. A gente faz a coleta dos óvulos. Ao invés de congelar os óvulos, a gente já fertiliza com os espermatozoides do seu parceiro, ou enfim, não sei qual seria o caso. E aí, do seu marido, perfeito. E aí a gente guarda os embriões remanescentes e congela e transfere já um embrião. É assim que funciona. E tem como fazer. E aí, vamos supor, daqui 3 anos você volta, aí a gente guarda a gente descongela o embrião e coloca o outro embrião, caso você queira ter outro filho. Ficou claro? Respondido, Mila?
Ótimo, acho que ela entendeu. Mila, super prazer. Agradecemos aí a presença. Ah, o retorno. Perfeito. Vai dar tudo certo, viu? Boa sorte no seu retorno e a gente vai estar aqui esperando você com muito carinho, tá bom? Acho que não temos mais, né? Com essa a gente encerra. Pessoal, obrigada de novo, todo mundo que ficou aqui até agora. Obrigada, Mila, pela participação. E obrigada, Nath, de novo, Maria, que estão aqui com a gente. Boa noite, gente. Gente, um beijo. Beijo.